Olá pessoal, que bom que você está comigo aqui nesse podcast e hoje nós estamos conversando sobre contabilidade. Eu quero conversar com você, empresário, você empreendedor, você que está aí com o seu negócio. No nosso podcast nós vamos conversar a importância da contabilidade para você tomar suas decisões aí no seu negócio como empreendedor, para você saber o que você precisa fazer para melhorar. Melhorar o quê? Sua gestão, sua margem de lucro, porque tudo que nós fizermos é para que a sua empresa possa ter o quê? O lucro. Sem lucro não faz sentido. E hoje nós estamos aqui, eu e o Matheus, nesse bate-papo, e nós vamos trazer várias dicas, Matheus, para que os empreendedores possam entender. Vamos começar primeiro com as burocracias do departamento societário, porque o cara vai abrir uma empresa, ele tem que passar pelo societário, ele tem que descobrir que tipo de empresa vai abrir, o que vai abrir, qual é esse caminho, o que ele faz. Meu Deus, eu estou começando meu negócio, e agora, o que eu faço? Matheus responde. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui de novo. Então hoje vamos tratar um pouco de burocracias que tem na parte da abertura da empresa. Eu sempre ressalto que nós estamos sempre lidando com um sonho, né? É um sonho de uma nova empresa, um sonho de gerar renda, de uma renda para a família, renda de crescer, de viajar, e tudo vem através da empresa. E às vezes nessa empolgação deste sonho, acaba que o empresário faz algumas burradas que não deveria ter feito, podia ter avaliado antes. Uma delas, né, na parte da alocação imóvel, vai lá ver o imóvel, ai que ponto lindo, vou alugar o imóvel. Alugou o imóvel na Avenida, vou dizer que Balneário Camboriú, alugou o imóvel na Avenida Brasil de Balneário Camboriú. Meu Deus, tudo que eu queria é um ponto comercial onde todo mundo vai me ver. Só que ele é uma distribuidora. O que adiantou ter alugado um ponto na Brasil se tu é uma distribuidora? Que não dá para entrar e sair caminhão. Já começou errado, coitado. Então, o sonho já começou a ruína, digamos o sonho, a ruína já está feita. Então, outra questão, por que não pode, né? Por que não pode? Viabilidade. Tem que ser feito um passo. A gente sempre pede, se possível, a gente sabe que não é todos os locadores que dão o IPTU antes de tu locar o espaço. Mas se puder, o locador for gente boa, pega o IPTU e faz uma viabilidade de teste. Verifica se aquela atividade é permitível no endereço que tu está alugando. Além disso, junto nessa viabilidade, vai vir a questão de habites. Às vezes o camarada achou um espaço ideal para atender a demanda dele com caminhão, lá na zona rural de Camboriú. Vai construir a indústria dele, vai ser lá na zona da rural. Só que na zona rural não tem empresa. Na zona rural tem casa. Então não tem habites comercial. Então ele tem que se preocupar com o local e com a legalidade do imóvel? Sim. Porque não adianta eu achar o espaço ideal para minha empresa e não ter o habites comercial. Porque tem um mapa da cidade onde diz onde cada atividade é permitida. Então é por isso que a gente sempre pede para fazer a viabilidade antes. Antes de alugar o imóvel, pede para fazer a viabilidade. Porque não adianta tu alugar o imóvel e a tua atividade que tu vai fazer na tua empresa não ser possível. Imagina, o camarada vai ter uma empresa lá de fogos de artifício. E alugou um ponto comercial ali na Avenida Brasil. Como é que vai ter fogo de artifício numa sala comercial embaixo de um prédio de lenda? A chance de explodir tudo aí aos ares. Isso aí é muito preocupante, você tem que ter essa atenção, esse cuidado. Por quê? Explico. Nós já tivemos casos de pessoas que alugou e ele não pediu a viabilidade, porque o Matheus pode explicar um pouquinho ali na questão do simples, não pode abrir tão cedo quando tem uma reforma longa, e aí ele inicia a reforma, ele gasta com o local, tem investimento ali, e daqui a pouco você tem uma negativa do órgão público dizendo que você não pode ter esse comércio nesse lugar. Já pensou nisso? Você alugou, você pagou uns meses de aluguel, você gastou já com reforma e não vai ser aprovado o seu imóvel, o seu comércio ali. Eu me lembro quando nós fomos atender umas redes de franquia aqui na região sul do país, e lá na cidade de São José dos Pinhais, perto de Curitiba, na Grande Curitiba, um cara alugou para fazer um restaurante, um galpão. E o cara gastou uma cifra significante.
muito dinheiro, muito dinheiro. E o cara abriu o restaurante dele lá e eu fui visitar. Nós tínhamos comprado uma empresa de contabilidade e eu fui lá visitar ele, que ele pertencia àquela carteira. E aquele imóvel não tinha bits, não saía bits. Eu me lembro dessa história. Era um custo altíssimo que ele teve. Nós conversamos publicamente com vereadores e tal para ter um alvará provisório, mas aquele lugar não saía. Então, isso é muito sério, é muito preocupante. Então, o primeiro caso, ver a viabilidade. Segundo, ver se ele tem o Habits. O Habits. Até porque daí tem a questão do Simples. Sim, tem a questão do Simples Nacional. Às vezes o camarada se empolga e é na abertura do CNPJ, abre muito antecipadamente e acaba esquecendo, ele também por descuido ou não saber, a solicitação do Simples Nacional é 60 dias após a abertura do CNPJ. Então, ele achou o ponto ideal para ele, tem o Habits, tem tudo, só que ele vai fazer uma reforma. A reforma lá está projetada para 4 meses de reforma. Ele abre o CNPJ e começa a reforma. Só que para a questão de regulamentação perante alvará, tem que ser feita a vistoria do bombeiro e do órgão sanitário, da vigilância. E como é que o órgão vai visitar se está no meio da obra? Ele só visita após a obra. O que no meu caso não faz, no meu ver, empreendedor, não faz muito sentido, porque se eu estou na obra, se o bombeiro me dizer, tem que fazer isso aqui, eu estou na obra, eu vou ali, quebro a parede, refaço. Vai fazendo, já tem que construir igual várias vezes aconteceu, tem que construir um muro aqui, ele vai ali e já constrói, porque ele está na obra. Só que não é bem assim, então tem que finalizar a obra para ir fazer a vistoria. Depois da vistoria é que vai sair os alvarás. Tá? E a minha preocupação nisso depois que abrir o CNPJ, eu tenho que fazer, se for o caso da opção do Simples Nacional, se a empresa se enquadrar como Simples Nacional, tem que ser feita a solicitação do Simples Nacional. Porque senão acaba que a empresa, digamos, fez a obra começou a obra em janeiro, finalizou a obra em maio, e em junho vai começar a operar um restaurante. E aí o Simples Nacional não perdeu o prazo. Vai passar o ano todo, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fora do Simples Nacional, porque não solicitou o Simples Nacional no tempo. Só vai poder solicitar no outro ano, no ano consecutivo. O que pode, em muitos dos casos, inviabilizar a operação. Porque se ele fosse restaurante, poderia estar começando ali a pagar 4%. Mas agora no lucro presumido, ele vai estar pagando 11,33%. Então, só aí nós temos uma mudança. Se ele for serviço, é 11,33. Isso. E fora o ISS, se for do serviço. Então, nós temos uma carga tributária muito elevada. Muito bem. Agora, vamos imaginar que você abriu o seu negócio, deu tudo certo, está feliz, está contente. E aí, agora você precisa o quê? Contratar funcionários. Gente, escuta. Quando você for contratar o seu colaborador, nós tivemos uma outra experiência interessante, que o cara foi lá, naquele caso, ele acertou o salário da pessoa. Vamos dar números aqui, tá, gente? Ele acertou o salário da pessoa por R$4.000 por mês. E esse 4.000 era 4.000 e pronto. Toma lá da cá, recebeu, tá certo. Mas você precisa se preocupar, sabe por quê? Uma coisa chamada convenção no Brasil. Cada pessoa que você for contratar, cada ramo de atividade, existem os seus sindicatos, o famoso sindicato, que teve reforma trabalhista nesse país, estava acabando essa folia do sindicato, mas, infelizmente, agora fortaleceu de novo os sindicatos. Então, você precisa saber, porque, adivinha, nesse meu caso que eu estava contando, essa funcionária ela tinha direito a vale alimentação de R$400 e não está lá. Sabe por que não estava? Porque o cara falou assim, você vai ganhar 4.000 limpo com tudo. Então, na mente desse empresário, ele já estava dando vale alimentação, ele já estava dando todos os benefícios que cabia ali nesse salário, estava tudo acertado, era 4.000 e pronto. A hora extra também não tinha, era 4.000. Bom, se você quiser acertar qualquer coisa desse sentido, vamos começar explicando. Primeiro, então, vale a pena você colocar o salário da categoria, que eu não sei de quanto nós estamos falando, vamos falar que seja 2.800. Aí ela tem direito ao vale alimentação, põe mais R$400, nós já estamos aí em 3.200. Aí tem mais hora extra, mais qualquer outro benefício que teve, vale transporte, vai botando. Chegou em quanto? Chegou em 3.600, você complete com os R$4.000.
Por quê? Porque está tendo praticamente R$ 1.000 a mais de benefícios que você está tendo. Porque se você acertar por 4, vai acabar pagando quanto? 5 mil. Então, vocês precisam se preocupar com isso. Outra coisa que não dá mais também, Matheus, nessa questão da contratação, muitas vezes as pessoas contratavam os funcionários, deixavam lá trabalhando, quando iam se lembrar, quando chegava na hora de pagar a folha. Aí não tinha folha de pagamento daquele funcionário, daí ligavam para o escritório avisando que tinham contratado um funcionário e tinha que rodar a folha do mês passado. Hoje não se pode mais porque é tudo através de certificado digital, né, Matheus? Isso, antigamente tinha essa possibilidade, vamos falar bem claro, mas a partir do e-social, tudo mudou. Então, não existe mais aquilo, faz um registro retroativo, ou, contratei um funcionário hoje, ele vai começar a trabalhar hoje. Não. Se ele vai começar a trabalhar, contratou hoje, ele vai começar a trabalhar daqui 48 horas. Por quê? Tem que fazer todos os laudos, tem que fazer o laudo admissional, tem a clínica medicina do trabalho, tem que fazer as RT, tem todos os processos que tem que ser feito agora, tem que fazer o cadastro no e-social. Então, tem uma série de complicações que vem dificultando um pouquinho mais, mas é para resguardar, assim, por se dizer, a empresa. Então, não tem mais como fazer o retroativo. Até porque essa informação a gente fazia, porque ia se entregar algo chamado CAGED no próximo mês, no mês subsequente. Então, o CAGED, suponhamos, no mês 11, nós entregávamos no dia 15 do 11, referente ao mês 10. Então, todas aquelas coisas que aconteceram no mês 10, a gente fazia agora. Mas agora o e-social é diário. Então, todo dia tem que ter registro, todo dia tem que ter aviso, todo dia tem que ter dispensa, todo dia tem falta. As informações, ela é diária. Diária e online. Tu apresentou aqui, tu declarou aqui, já está na base da Receita Federal. Porque tudo é através do e-social. Então, já está na base da Receita. Então, vamos lá, dicas para você que está. Abrir a sua empresa. Cuidado onde você vai abrir. O imóvel tem que ser regular, a região tem que ser certa. Simples Nacional, tem o prazo de 60 dias. Funcionários, o que você combinar, você registra. Para que, com todos os benefícios, feche o valor, vê o que está nos sindicatos, você não ter problema. Agora vamos falar de outros assuntos. Assunto tributário, imposto. Você pode perguntar assim para mim. Quanto eu vou pagar de imposto? Porque eu estou no Simples. Adivinha que eu vou lhe dizer? Qual anexo? Sabia que hoje o imposto do Simples de Simples não tem mais nada. Eu acho que de Simples está falando... Simples ficou só o nome, né, Matheus? É um imposto complicado que se identifica como Simples. Boa. Quanto que eu vou pagar de imposto? Depende de quê? Da tua alíquota, depende de qual anexo tu tá, depende se tu é fator R, depende das questões de funcionários, você vai ter ali o 28%. Se for fator R, por causa do faturamento, né? Sim, tudo depende. Então, pode ser que o teu imposto esse mês seja, sei lá, alíquota no anexo 5, o mês que vem, por causa da folha de pagamento, seja anexo 3, mas pode ser que tu emita uma nota fiscal que seja do anexo 1. Então, pode ser que tu seja um comércio, um prestador de serviço, quem sabe tu vende o ar-condicionado, tu instale o ar-condicionado, tu conserte o ar-condicionado e cada serviço é um anexo, é uma categoria diferente, é uma alíquota diferente que tu paga. Então, depende de como foi o teu serviço, a tua venda esse mês. O QSA, porque cada QSA, cada atividade econômica que tu vai KENAI. KENAI, perdão, isso. Cada KENAI que você tiver, cada atividade econômica que você tiver, vai ter uma tributação e vai ter um anexo. Então, em resumo, você no comércio começa com 4% e você tem a tabela progressiva e você vai subindo conforme o teu faturamento, que ele pode bater até 3.600.000. No serviço, você inicia com 6%. É o início, tem gente que diz, o serviço é só 6. É, só 6 se tu iniciar, mas pode ser 16 também, né? Não sei quanto tu tá. Porque tu pode chegar até 4.800.000. Então, vai depender de muito do teu ramo de atividade. Então, o que nós podemos falar no tributário para você? Qual é a dica prática para você? Benefício fiscal. Você tem que buscar benefício fiscal. Por exemplo... um dos benefícios fiscais é o monofásico, né, Matheus? E muitos
Cara, comerciante, você é comerciante, tem a sua pastelaria, tem a sua lanchonete, tem, sei lá, algum comércio que você tem aí, conveniência, vende bebida. Qualquer produto que você vender de bebida, você pode ter produtos monofásicos. E no produto monofásico, você não vai pagar PIS e COFINS. Mesmo sendo lá no Simples, não vai pagar. Ou sendo presumido, não vai pagar. Agora, Matheus, como que o comerciante, como que essa pessoa que está lá, ele pode se aproveitar do benefício fiscal? Eu quero diminuir o meu produto. Mas se essas informações lá não tiver, não vai dar certo, né, Matheus? Então, como que vai usar esse benefício, né? Como que eu vou utilizar? Só tem um jeito de você utilizar esse benefício. É se o teu sistema estiver bem parametrizado. Então, se o teu sistema estiver bem parametrizado, sim, você vai ter direito a esse benefício. Se tiver com o NCM cadastrado corretamente, se tiver com a descrição correta, se tiver com a questão de valores. Então, o teu sistema tem que estar redondo. Não, o contador não consegue fazer milagre. A gente tem até algumas ferramentas no nosso escritório que identifica esses produtos monofásicos. Então, ele identificou, ele só identifica. Quem tem que corrigir é no sistema, porque não adianta a informação estar vindo errada, eu dizer para a pessoa, isso aqui está errado, e a pessoa não corrige. Então, só vai poder se beneficiar se o teu sistema estiver correto e se tu tiver a proatividade, né, de ir ali e corrigir essa questão do monofásico. Mas outra questão muito boa, pelo menos no estado de Santa Catarina, que pode se beneficiar também de alguns benefícios tributários, é o TTD. Tratamento tributário diferenciado. O TTD existe, gente, para várias ramos de atividades. Por exemplo, existe TTD para o e-commerce, né? O e-commerce, o elétrico. Linha branca, micro-ondas, essas coisas. Elétrico? Eletrônico. Eletrodomésticos. Eletrodoméstico. Bom, eu falei só elétrico, esqueci o doméstico, gente. Então, era o doméstico e o elétrico, tá? Então, o eletrodoméstico, no nosso estado, fica em 12%. Cada estado vai ter aí sua tributação e tal. No e-commerce, baixa para 2%. Então, você precisa aproveitar. A pessoa se pergunta por que na internet é mais barata. É mais barato na internet. Por quê? Porque, e o cara já não tem o gasto com o aluguel, com funcionário já não tem isso. E além disso, o imposto de 12 passa para 2? É óbvio que vai ser mais barato. No mínimo tem que ser 10%. Eu não sei se você já teve a experiência, uma vez nós fomos comprar uma TV, até era aqui para Balneário Camboriú, para nossa casa. Eu me lembro que nós chegamos acho que era Casa Bahia, algum lugar que nós passamos, Casa Bahia. E a pessoa disse, não, eu imito para o senhor aqui na internet. Né? A gente vai na loja e ele emitia na internet. E pegava na loja. Uhum. E aí ficava bem mais em conta. O próprio menino nos ajudava a fazer isso. É mágica, não é mágica, gente, é porque tem benefício para quem vende através do e-commerce. Então, são benefícios que às vezes você tem, você pode usar e você não está usando. Está usando porque, quem sabe, está sendo mal assessorado, por não ter conhecimento. Você tem que buscar os benefícios fiscais. Então, tem benefício fiscal também para restaurante. Por exemplo, o ramo da alimentação. O ramo da alimentação no nosso estado em restaurante, cai para 3%. É significativo. Então, qual é o melhor regime tributário para mim? Deixa eu explicar para você. Não sei. Não tem como dizer. Vai ter que fazer uma planilha, vai ter que olhar qual é o teu ramo de atividade, vai ter que ver uma perspectiva de faturamento. Tem que fazer um estudo para saber qual é o benefício que pode apurar. E outra, isso é só uma projeção, né? Depois de um ano da empresa funcionando, 1 ano e meio, aí sim a gente vai conseguir ver o histórico da empresa e, quem sabe, mudar tudo. Uhum. Quem sabe o que era hoje e amanhã já não pode ser um benefício para a empresa. Até agora, principalmente nesse time que nós estamos agora, que nós estamos vivendo, que nós vamos ter aqui a questão da reforma tributária aí na frente, entrando agora o IBS e o CBS, muita coisa mudando. Gente, você que é acostumado a ter o seu comércio e às vezes você vai no mercado para abastecer o teu comércio aí, para comprar alguma coisa ali e não tem nota, isso não existe mais. Isso não vai mais existir. Assim, a gestão não tem mais espaço para a gestão amadora.
Vamos usar esse termo. Não tem mais espaço para o jeitinho, não tem mais... Ou você cria um negócio rentável, ou você para calcular o seu CMV, para precificar os seus valores, nós já vamos falar sobre precificação e CMV, para você ter lucro. Lembra da história quando nós iniciamos, né, Matheus? Isso tudo aqui é para você ter lucro. Para você ter lucro, ou você não vai ser competitivo no mercado. Você não vai se manter, porque está mudando tudo. Está mudando. A gente pode fazer um bate-papo aqui para falar só sobre aluguel, que está mudando aluguel. Até o aluguel da pessoa física está mudando. Tudo está mudando. Então, a reforma tributária é uma mudança total. Você precisa se preparar para buscar os benefícios que tem. Mesmo dentro do Simples vai ter duas formas de Simples, né, Matheus? Vai ter o Simples, que o cara pode querer buscar o benefício da nota de entrada, e vai ser o Simples que ele não queira buscar. Então, o que você vai querer? Você precisa ver os números para tomar a sua decisão, tá bom? Escolher para você poder ter lucro. Fazer esse negócio prosperar, fazer as coisas acontecer, fazer as coisas dar lucro. Agora vamos falar um pouquinho sobre... para você fazer o teu negócio dar lucro, você precisa saber o quê? Quanto é o seu custo. Você precisa precificar o seu valor. E para precificar o valor, geralmente, o que as pessoas fazem? Comprei esse telefone e vou vender. Então é mais ou menos assim, né, Matheus? Comprei por 1.000, vou vender por 1.200, já estou ganhando R$200, tá bom. Já é lucro. E acabou. Gente, será que isso está certo? Será que isso está errado? Comprei por 1.000, vou vender por 1.200, eu ganho 200. Estou ganhando lucro. Só que, ou pior, né? Ou pior, a pessoa pega o telefone, vai vender por 1.200, mas viu que o concorrente está vendendo por 1.100, abaixa o telefone para 1.100 para vender. Aí ele precifica no concorrente. A precificação dele é com base no concorrente. E não é muito bem assim, não. Porque nós temos custos fixos, que esses são os fáceis da gente saber qual é o custo. O teu custo, vamos sair da empresa, o teu custo pessoal. O teu custo pessoal, eu, Matheus, pessoa física, meu custo. É a mesma coisa que uma empresa, é uma pessoa jurídica, eu sou uma pessoa física. O que a pessoa física tem todo mês? A pessoa física tem o aluguel, tem a água, tem a luz, tem o gás, se cozinha em casa, tem a taxa de condomínio. A mesma coisa, a empresa também tem custos fixos. A empresa também tem o aluguel, a luz, a água, tem funcionários, tem encargos. Então, tudo isso tu já sabe que tu tem. Mas também pode ter o custo variável, que é o que as pessoas às vezes não calculam. Eu vou dar o exemplo da mercadoria. Assim, ó. Vamos falar do celular, que o Matheus estava no celular, tá? Então, vamos lá, Matheus. Esse celular, vamos fazer de conta que a gente pagou R$1.000 o celular, como nós estávamos fazendo. Vamos botar aqui. Vou falar no número redondo, tá? R$50 a capinha. Está vendendo com capinha. E mais R$50 de transporte. Esse é o número que ele tem. Então, ele tem o número de 1.100. E aí, ele quer trabalhar com uma margem de... Vamos botar 10% para o número ser redondo. 10%. Vamos ser 50%, senão vai ficar muito pouquinho. Então, vamos mudar o número para a gente fazer o cálculo aqui para você mais fácil. Como é só na tela, então vamos botar 900 o celular, sem a carteirinha, dá R$1.000 os dois, e ele quer botar 50% em cima. Então, ele vai vender por... Era R$1.000 de custo, 900 celulares, 50 carteirinha, mais 50% ele vai vender por 1.050. Ele diz, eu estou ganhando aqui 50% em cima do produto. 1.500. 1.500, perdão. 1.500. Então, ele era 900 celular, 1.000 a carteirinha, ele vendeu por 1.500. Aí, ele só está no custo direto. Só isso aqui, o custo do produto. Mas ele esqueceu, então, que ele tem custo fixo da empresa, que é o que o Matheus estava falando agora, e que são os custos indiretos. Então, cada celular, ele não está custando só os R$1.000. Porque se você for ver o que era, Matheus, o aluguel, o condomínio, isso são tudo custos que tem que ser somados, custo fixo, dividido pela quantidade de produto para saber quanto que esse custo representa nesse produto, né, Matheus? Sim. Porque senão você não vai conseguir vender, você vai estar iludindo o seu CMV, iludindo o seu custo fixo, iludindo a sua precificação. E a precificação é muito importante, principalmente para vocês que trabalham no ramo da alimentação.
O cara vai lá e produz o lanche dele, produz o cachorro-quente, produz o lanche... Aí, se ele pegar só o preço da salsicha, o preço do pão, o preço dos ingredientes para montar um molho... Do molho, da salsicha, do milho, da ervilha, da batata palha, do ketchup e da maionese. Somou tudo isso, eu tenho o preço final. Agora, então deu R$30 para produzir o lanche. Vou vender o lanche por R$40, estou ganhando dinheiro. Não, só esqueceu de mais um monte de custo que a pessoa tem. Imposto. Custo fixo da empresa. Quando você chegar nesse custo direto, que podia meter como custo direto, por exemplo, o imposto. Porque o imposto você já sabe que você vai ficar na casa de quanto? 8, 9... 7, 12, já bota 10 ali, mais 10%, que tu já sabe que 10% já é imposto direto. Então, se você não precificar corretamente o seu valor, você pode imaginar que você está tendo lucro e, na realidade, você está tendo um prejuízo muito grande. Quer ver uma coisa muito legal aí do lucro? A gente pode compartilhar aqui, Matheus, a história do iFood, né? Isso. Eu vou tentar mais ou menos desenhar na sua cabeça para você entender. Depois eu vou ver se eu consigo até botar uma imagenzinha na tela para ficar mais fácil. Mas digamos assim, meu hambúrguer custa R$100. Eu vendo no meu estabelecimento a R$100. O iFood cobra a taxa de 17% aproximadamente. Então, 17% de R$100 é R$17. Então, eu vou vender o meu produto a R$117 para ganhar o meu R$100, porque é R$17 que eu tenho que pagar. Só que, se eu vender meu produto por 117, o 17% não é mais R$17. É R$19,89. Já passou para R$19,89. Então, o que eu estaria vendendo a 100, agora eu vou estar vendendo a 97,11. Então, só nisso, eu já estou perdendo R$2,89 por hambúrguer, que é uma conta que eu fiz, mas está errada, porque não é assim que se faz a conta. O mais ideal para fazer essa conta é você pegar o seu R$17, ou 17%, pegar o seu 100%, que é o preço do produto, diminuir o 17%, que fica 83%. Então, o seu R$100 corresponde a 83% do produto. Então, quanto que 100% é representado? É regrinha de 3. Já tem uma conta pra gente? Já, eu fiz aqui antes uma conta que ele estaria perdendo, na realidade, de perca quase 3% por lanche. Nessa conta aí que você fez, ele estaria perdendo quase 3% por lanche. Só na brincadeira de você agregar ali o valor do iFood, mas quando o iFood cobrar lá de cima, você perderia ali. Na realidade é R$2,89. Agora imagina, quase 3% de todo o teu faturamento da tua empresa. Isso tem um impacto significativo, né? Agora vamos na outra conta lá. A outra conta é um pouco diferente. Se nós temos 17% e sobrou 83%, então nós vamos pegar agora e vamos dividir por 83%, né? Então são R$100, que é o preço do lanche, dividido por 83%, ou seja, esse lanche teria que ser vendido a R$120,48. E tu tá vendendo a 117, achando que tá pagando as taxas do iFood. Ok? Então, é uma dica simples, é uma dica prática. E essa dica da venda do iFood, que você está botando em cima e está no prejuízo, isso é para tudo. Tais como? Vamos lá. Plataforma. Claro, plataforma. E-commerce. Mercado Livre, Amazon. Tudo que usa taxa. Tudo que usa taxa. Então, você está vendendo o teu produto, pagando taxa, e você está inserindo sua taxa, isso está comendo a margem de lucro. Quanto isso representa? Isso é gestão. Quanto isso está representando? Quanto você está de perca? Quanto você está perdendo? Você tem que ter esses números. Né? E outra história, Matheus, não adianta o cara dizer assim, eu abri o meu comércio, eu abri aqui a minha empresa, eu entendo de fazer pastel, eu entendo de fazer o lanche, eu entendo de ser comerciante no mercado. Querido, você precisa entender de contabilidade. Você não pode dizer assim, eu não gosto de contabilidade, eu não suporto olhar para um DRE, eu não sei nem o que é isso, eu não sei olhar para um balacete. Já pensou se o médico dissesse assim, eu não suporto anatomia? Como é que ele ia operar uma pessoa? Como é que ele ia tratar do corpo humano? É a mesma coisa.
Ei, você precisa entender de contabilidade, sim. Você precisa olhar para os seus números. Então, esse negócio da plataforma, são todos os tipos de plataforma que usa hotelaria, Booking, Decolar, Hotel.com. Hotéis.com e o TripAdvisor e vai indo, né? Vai comendo o teu lucro ali se tu não souber precificar valor. Não souber precificar valor. O Matheus falou uma coisa interessante. Tem duas formas de você precificar valor, né? Ou você olha os teus números de verdade, ou você só olha para o teu vizinho, né? E se olhar só para o teu vizinho, tu corre o risco de estar num prejuízo muito grande sem saber fazer a gestão do seu negócio. Muito bem, então, custo é muito importante. Olhar para os seus números é muito importante. Então, você abre a empresa, procura o lugar correto para abrir sua empresa, se preocupa com o tipo de tributação que você vai ter, se preocupa com o tipo de precificação de valores, busca benefícios fiscais para aumentar a sua margem de lucro, para você conseguir ser uma pessoa que tenha competitiva, ter competitividade. É isso? Poder vir, assim, ter um negócio que te dê lucro e você tenha algo duradouro, né? Com lucro saudável, pagando seus impostos, tua margem bacana. Então, você precisa calcular isso, calcular custo, ter essa boa gestão. Outra coisa que nós usamos muito dentro da contabilidade, dentro da tua gestão, é realmente saber, mas não é meu, eu não gosto. Olhar para o teu balancete, olhar para o teu balanço, ser parceiro do teu contador. Eu acho que não tem mais como um empreendedor hoje ele ter um negócio saudável sem estar casado com o contador, né? Tem que estar casado, vocês têm que viver uma aliança sólida. Por quê? Porque esses números vão te ajudar nas tomadas de decisões. Tudo que você for fazer, você precisa ter os números. Os teus números têm que estar saudáveis, né? O que é um balanço? O que é um balancete? Gente, é muito simples. O Matheus acabou de falar sobre as contas de casa. Então, o que é os ativos? É meu dinheiro, é o que eu tenho. Ativo é o que tu tens. O que é o teu passivo? É o que tu deve. Um eu tenho, outro eu devo. Pronto. Ativo é ter, passivo é dever. Um eu tenho, outro eu devo. A soma disso chama PL, patrimônio líquido, é o que sobrou. Interpretação melhor que existe para balancete. Quero aprender a interpretar um balancete. O que é o ativo? É o que tu tem. Tudo que tu tem vai estar ali, gente. Não interessa aquelas contas, se você sabe interpretar ou não. Mas ali vai estar o teu caixa, ali vai estar o teu banco, ali vai estar os teus créditos a receber, todas as suas duplicatas a receber. Ali vão estar o teu estoque, que é que tu tens. Ok? Vai estar ali o teu estoque. E ali vai estar os teus maquinários, que são os mobiliários. Então é só isso. Ali é o que tu tens. No outro lado é o que tu deve. É o teu fornecedor, é os teus funcionários, é o teu imposto. E é o que pode ser um pouquinho mais longo. Então, é o que eu tenho, é o que eu devo. É o que eu tenho, o que eu devo. O que sobrou? É o dinheiro que tu vai botar no bolso. Tem PL? Tem patrimônio líquido? É tão simples, é tão fácil, é tão IOU, que você, a hora que entender, começa a pegar gosto. Então, você precisa olhar para o seu balanço. É tão importante o balanço que tu não pega um dinheiro emprestado no banco se tu não mandar o quê? Verdade. Os bancos começaram a mandar mensagem na empresa querendo balanço, DRE e balancete. Começaram a pedir agora. Para saber se a sua empresa é saudável, para saber se você tem condições de pagar. Aí, o que é uma empresa saudável? Uma empresa saudável é quando o ativo, quando olhar para os teus dados, quando o teu ativo for superior ao teu passivo. Então, assim, o que é contabilidade para você que tem o seu comércio, para você que é empreendedor? É dados. Você precisa olhar para os dados e extrair os melhores dos seus dados. Tem uma historinha muito legal que a gente aprendeu também sobre os dados, né, Matheus? A interpretação dos dados. A interpretação correta, você olhar para os seus dados e extrair. Você ter prazer de olhar ali para a tua contabilidade e extrair dali o melhor. Então, você pode olhar para aquilo ali e você vê só confusão e não conseguir tirar nada, ou você pode olhar para aqueles dados, que são os mesmos dados, e ver como a tua empresa é saudável. Essa historinha eu acho muito legal. Vamos terminar, então, compartilhando essa historinha, Matheus, que eu acho muito bacana. Então, vamos contar essa historinha. Muito boa mesmo. Durante a guerra, durante o bombardeio que estava rolando, estava lá o tiroteio. Isso é na Segunda Guerra Mundial, né? Isso. Um avião britânico, inglês, ele voltou do confronto. E quando ele voltou do confronto, eu vou tentar deixar depois a imagem também aqui para vocês darem uma olhada,
Ele voltou com alguns tiros na fuselagem. Então, a asa de fora a fora estava toda cheia de tiro. A cauda da parte de trás estava cheia de tiro. Mas não tinha tiro na parte da frente, no meio da asa, no corpo. Não tinha tiro. E aí começou uma discussão. O que a gente vai ter que fazer? Algumas pessoas viram aquilo ali, viram um monte de tiro, a lataria toda estourada, falaram assim, é fácil. Vamos reforçar aonde está cheio de tiro para não acontecer isso de novo. Porque está vindo tudo destruído, então temos que reforçar onde está cheio de tiro para blindar, para ser a prova de balas, digamos assim. E começaram a fazer, fizeram os moldes. Quando começaram a botar, veio um outro engenheiro e falou assim, gente, vocês entenderam tudo errado. Tá tudo cheio de tiro, né? Tá. O avião tá aqui? Tá. Então foi um sucesso. Foi pra guerra, tomou tiro pra caramba e voltou pra base. Agora, se vocês reparar que nenhum avião que voltou tá com tiro na parte da frente e no meio ali, por quê? Porque é um motor. E é onde o piloto dirige, é onde está o piloto. Então, os aviões que estão voltando não estão sendo nenhum tiro aí. E os aviões que não voltaram? É por quê? Porque tomou tiro ali. Então, vocês não têm que reforçar aonde está cheio de tiro. Vocês têm que reforçar aonde não tem tiro, porque é a parte vital do avião. Aí aquilo ali foi um uau, estourou assim a mente de todo mundo, porque ninguém tinha percebido aquilo. Então, tu pode estar recebendo dados, e o que você está fazendo com isso? Você está reforçando aonde deve ou aonde não deve? Então a dica, os dados os tiros e o avião todo furado são os dados que a gente recebe todos os dias. E a nossa dica que fica aqui para encerramento desse podcast é que você possa olhar com carinho para a tua contabilidade, olhar para o teu balancete, olhar para o teu DRE. Tem alguma coisa aqui que eu preciso cuidar no meu custo, na minha precificação, na minha carga tributária. O que eu posso fazer aqui para diminuir meu custo e aumentar o meu lucro? Porque o que vale é quanto vai sobrar no seu bolso no final do mês. Foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado por estar conosco nesse podcast. Espero que possa ter sido construtivo para você. Você tenha aprendido alguma dica, alguma palavra aqui que serviu para você. E deixo aqui o meu abraço. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio. Tem mais conteúdos como este. Estamos aqui. Precisando de qualquer coisa, é só chamar. Valeu. Abraço.